Bom, eu tava editando o vídeo e eu percebi que a minha câmera comeu a primeira parte, né, a entrada do vídeo. Então, basicamente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre escolher cidades pequenas ou cidades grandes no Canadá, qual é a melhor opção. E no começo do vídeo eu também falei que pra mim nunca foi uma opção mudar pra uma cidade pequena, porque eu sou uma pessoa de cidade grande. Então, as minhas opções sempre foram Vancouver ou Toronto. E é isso, então vamos começar o vídeo. Esse canal tem o apoio da Twizy Travel. Quer fazer intercâmbio? Entre em contato hoje mesmo. Mencione que assistiu esse vídeo e ganhe um desconto especial no seu pacote de intercâmbio. No ano passado a gente fez uma viagem de motorhome pelo Canadá, a gente cruzou o Canadá de Vancouver até Halifax, exatamente para poder conhecer melhor as cidades, né? Passar pelas cidades, tanto as cidades grandes quanto as cidades do interior, ter uma noção melhor de como é que funciona, de como são essas cidades. E de uns tempos pra cá tem surgido aí dentro da comunidade brasileira, né, das pessoas que querem vir pro Canadá, outras opções, né, outras cidades, como por exemplo Halifax, que tem muita gente procurando ir pra lá. Tem programas de imigração mais focado nessas cidades menores, aonde acaba sendo um pouco mais facilitado, principalmente para quem não tem pontuação suficiente pro Express Entry, né, pro programa federal, o que é ótimo ter esses programas, é ótimo ter essas opções. Mas por conta disso a gente tem recebido também muitas pessoas que não necessariamente precisam ir para uma cidade pequena no Canadá, com essa ideia na cabeça de que eu preciso ir para uma cidade pequena porque o aluguel é mais barato, eu vou gastar menos, e sem avaliar muito bem todas as outras questões que envolvem essa decisão. Então eu decidi trazer esse vídeo para trazer alguns outros pontos para essa discussão, para você também levar em consideração quando estiver escolhendo qual cidade você vai morar no Canadá. Primeiro ponto que eu queria comentar é que a gente tem recebido na Twizy, pra quem não sabe, eu e o meu noivo, a gente trabalha com intercâmbio, a gente tem uma empresa de intercâmbio desde 2017, e a gente agora tá aqui no Canadá, a gente traz pessoas pra estudar aqui no Canadá, nossa empresa é a Twizy Travel, e a gente tem recebido muito contato de pessoas que às vezes têm um perfil excelente, por exemplo, pessoas que trabalham na área de TI, que têm pontuação pro Express Entry, mas que vêm falar com a gente já com essa ideia fixa. Não, eu quero ir pra uma cidade pequena, eu quero ir pra Halifax, eu quero ir pro interior de Ontário porque eu vi que é barato, porque o aluguel é barato. Eu acho que a gente tem que considerar um pouco mais do que só isso, né? Não dá pra você decidir o lugar que você vai morar baseado no valor do aluguel. Primeiro que normalmente quando as pessoas pesquisam o valor de aluguel no Canadá, elas vão olhar, por exemplo, Vancouver ou Toronto, elas olham ali na região central. E óbvio que a região central vai ser muito cara, vai ter valores que né, não tem nada a ver com o resto do país quando você vai comparar. Mas dentro das opções das cidades grandes, eu vou falando aqui de Vancouver e Toronto, mas a gente também tem Montreal, Montreal é uma cidade que a gente realmente não tem procura, então por isso que eu inclusive sei bem pouco sobre a cidade, apesar de ser uma cidade linda, a gente já visitou e eu achei maravilhosa. Mas falando aí de Toronto e Vancouver, como a gente tá falando de cidades grandes, existe a região em volta, né? Existe a grande Vancouver e a região ali metropolitana de Toronto, onde você tem cidades menores que fazem parte ali, que dão acesso, né? Tem acesso, por exemplo, ao transporte público, você tem acesso a cidades com facilidade, mas são lugares um pouco mais baratos de morar. Aqui na região de Vancouver, por exemplo, a gente tem Coquitlam, Surrey, Langley, outros lugares que ficam próximos de Vancouver, porém você vai gastar menos no aluguel. Então na hora de pesquisar até essa questão do aluguel é sempre bom levar em consideração isso, não pesquisar só ali no centrão da cidade, que daí realmente você vai ficar assustado com os valores que você vai achar. Já emendando nessa questão do aluguel, então falando de preços, e existe também um motivo pelo qual Vancouver e Toronto são cidades mais caras. As pessoas não escolhem ir morar em Vancouver ou Toronto simplesmente porque elas querem pagar caro no aluguel, né? Existem vantagens, existem motivos pelos quais essas cidades são mais caras. Além das oportunidades, né? Obviamente os grandes centros eles oferecem mais oportunidades comparado com as cidades menores. Em muitas áreas você vai ganhar mais também nessas cidades maiores, então não é simplesmente eu vou gastar menos, você também tem que saber quanto você vai ganhar, qual vai ser o seu salário, e se o custo de vida aí, comparando quanto você ganha e quanto você gasta, vai fazer sentido pra você dentro da sua profissão. E é por isso que eu recomendo que vocês pesquisem a média salarial da área de vocês nas diferentes cidades do Canadá, porque às vezes você vai pesquisar a sua área em Toronto, você vai ver que comparado com Halifax, a sua área paga 40% a mais em Vancouver, né, na média. Então, não faz sentido necessariamente ir morar numa cidade menor porque o custo de vida é mais barato,
sendo que você também vai ganhar menos, então na verdade acaba não sendo assim uma grande vantagem. É claro que isso não se aplica para todas as áreas, eu não estou falando especificamente de Toronto e Halifax, estou dando um exemplo entre salários, né, média salarial em cidades grandes, né, grandes metrópoles e cidades pequenas. Outra coisa que eu acho importante é você ver se tem emprego para você nessa cidade, na sua área. Então, eu acho interessante vocês entrarem num site que chama Indeed, indeed.com, eu vou deixar aqui na descrição. Você pode colocar a sua área, você pode comparar os salários nas diferentes cidades do Canadá, né, a média, porque para algumas áreas específicas os grandes centros sempre vão ser mais interessantes e mais atraentes. Outra coisa que eu acho interessante comentar também é se essa cidade que você está pesquisando é um lugar que você se vê morando para sempre. E quando eu falo para sempre, eu não quero dizer literalmente para sempre, mas sim pensando aí num longo período. Tem um comportamento que eu vejo bastante dentro da comunidade brasileira que eu não concordo, que é essa questão de vou pra uma cidade pequena, vou lá para, sei lá, para as províncias do norte, vou conseguir minha residência permanente e depois que sair a residência permanente eu vou embora. Eu acho que é, assim, uma coisa um pouco questionável você imigrar para uma província, ou seja, aquela província tá te dando a residência permanente, considerando que você vai morar lá, porque você diz que você tem interesse em morar lá quando você aplica para residência, e aí quando sai o visto você vai embora. Então eu acho que é um pouco questionável esse comportamento, eu não concordo muito, então eu acho legal a gente pensar aí no longo prazo, né, você se vê morando neste lugar num longo prazo. Até porque a própria questão de mudar de província, né, dentro do Canadá, ela vai te trazer uma série de adaptações aí, né, então depois de ficar, sei lá, 2 anos de college, mais 2, 3 anos de PGWP até conseguir sua residência permanente em uma cidade, você já tem 3, 4, 5 anos morando naquele lugar, já tem um emprego, já tá estabilizado, às vezes quando tem filhos, os filhos já acostumaram, já tem amiguinhos na escola, e aí, de repente, mudar e ir pra outro lugar pode não ser uma opção tão interessante. Então, às vezes a pessoa pensa que, é muito simples, eu vou ficar nessa cidade por 2, 3 anos, depois eu vou embora. Mas esse ir embora, ele vem com uma série aí de consequências, né? Você já tem o seu carro, a sua casa alugada, os seus móveis. Então, toda essa mudança, ela pode ser um pouco mais difícil do que parece, e também é meio ruim você ficar morando num lugar sabendo que você vai embora, sabe? Pensando, não, daqui a pouco eu vou embora, daqui a pouco eu vou embora, porque você acaba não aproveitando também aquele lugar onde você tá, sempre pensando que você vai embora. Isso é uma coisa que eu posso falar com conhecimento, porque quando eu tava na Austrália esse era o meu sentimento, não, eu vou embora, então eu não vou comprar nada, eu não vou não vou investir na minha vida aqui, porque daqui a pouco eu vou embora. E aí você fica com aquela sensação estranha de não pertencimento, sabe? Então por isso que eu acho interessante escolher a cidade que você vai vir pro Canadá com bastante calma e considerando todas essas questões. Tem pessoas que às vezes comentam que elas preferem ir para uma cidade do interior, uma cidade pequena, porque elas querem ter tranquilidade. Mas a gente tem que pensar que o quesito interior aqui no Canadá ele é um pouco diferente do Brasil. Por exemplo, em São Paulo a gente tem, ali no interior de São Paulo a gente tem Campinas, que é uma cidade considerada de interior, mas é uma cidade que tem mais de 1 milhão de habitantes. Vancouver, a cidade de Vancouver tem 600 mil habitantes, então Vancouver já é menor do que Campinas, para vocês terem uma ideia em relação à comparação, assim, né, de interior no Brasil e interior no Canadá. Estando aqui onde eu moro, por exemplo, Langley, que fica mais ou menos 40 minutos de carro do centro, né, de downtown Vancouver, a gente já tá no meio das fazendas, entendeu? No interior, assim, completo, tranquilidade total, nenhum barulho, ninguém na rua, nada acontecendo, uma vida extremamente pacata. O máximo que vai ter aqui é meus vizinhos cortando grama, que eles gostam muito de cortar grama várias vezes por semana. Mas só pra vocês terem uma noção, que a gente tá na região metropolitana de Vancouver, a gente tá a literalmente 40 minutos de Vancouver, e a gente tem fazendas, a gente tem, assim, completo interior. Então você não necessariamente precisa se afastar muito dos grandes centros para ter essa tranquilidade que você está buscando. Não necessariamente você precisa ir para uma província menor, para uma cidadezinha super afastada de tudo, porque ao redor das grandes cidades aqui do Canadá, que não são grandes cidades comparado em número com as cidades do Brasil, você já tem lugares que você tem acesso a tudo, né? Que você tem transporte público, etc. Mas você vai estar num lugar super tranquilo, residencial, no meio das fazendas, como eu tô aqui. Outro ponto que eu acho interessante você considerar também é que quanto menor for a cidade,
menos imigrantes você vai encontrar por lá. E o que isso significa? Significa que as pessoas ali naquela região, elas têm menos contato com imigrantes, não é super comum para elas conversar, por exemplo, com pessoas que não têm um inglês perfeito, né, um inglês nativo, e você pode ter mais dificuldades, tanto de se adaptar, quanto de fazer amigos, e até sofrer talvez mais preconceito do que você sofreria nas grandes metrópoles, onde tem gente de todo lugar do mundo. Isso é uma coisa que eu já comentei aqui no canal, então se você quiser, vai deixar o vídeo aqui nos cards, que é um vídeo que eu falo sobre preconceito, sobre situações de preconceito, que eu percebi muito mais aqui em Langley. Olha que eu estou a literalmente 40 minutos de Downtown Vancouver, mas eu percebi essa diferença muito distinta daqui com Downtown Vancouver, exatamente porque tem menos imigrantes, menos gente de todo lugar do mundo, ainda que tenha, né, porque a gente tá falando da região metropolitana de Vancouver. Mas você já percebe ali uma certa diferença de tratamento, e a gente percebeu muito isso quando a gente tava viajando pelo Canadá, assim, que as cidades pequenas a gente era bem recebido, claro, mas as pessoas tinham mais curiosidade, olhavam um pouco assim, né, não era uma coisa super natural, como por exemplo em Toronto, que as pessoas nem olham pra sua cara, entendeu? Elas estão nem aí pra você, de onde você é, de onde você veio. Você pode vir a ter mais dificuldades, assim, digamos, nesse sentido, nas cidades pequenas do que nas cidades grandes. Então, resumindo, eu não estou dizendo que escolher uma cidade pequena para morar no Canadá é uma escolha ruim, até porque tem cidades que têm estrutura, que são super legais, mas no geral eu acho que a gente precisa levar em consideração um pouco mais do que apenas o custo de vida, né, o custo do aluguel. É o aluguel que faz mais diferença, na verdade, quando você vai ver preço das contas, mercado, é tudo muito parecido, né, então é mais a questão do aluguel em si, que é aquele valor que destoa entre as cidades. Mas existem motivos pelos quais as cidades grandes como Toronto e Vancouver custam mais caro, né? Existe um motivo por trás disso, não é simplesmente porque as pessoas gostam de pagar mais caro aqui. E eu acho que a gente tem que levar em consideração vários fatores e não apenas o valor do aluguel na hora de escolher onde você vai morar. Porque, como eu falei, mudar depois de província, por mais que você possa mudar, pode ser muito estressante, você vai ter que se adaptar de novo em outro lugar. Então é importante avaliar... Tá passando um avião bem agora. Então é importante avaliar qual é a sua área, quais são as opções que você tem naquela área, nas cidades que você está pesquisando, qual é a média salarial, se tem demanda, se tem vaga, se para o seu perfil específico é melhor ir para uma região pequena, uma região que tem um programa de imigração mais tranquilo para o seu perfil. Não que exista um programa fácil, às vezes as pessoas falam, ah, eu vou para tal lugar porque é fácil de migrar. Não é fácil de migrar em lugar nenhum. Sempre vão ter exigências, coisas que você vai ter que cumprir, mas é importante avaliar tudo isso junto com as possibilidades que você vai ter naquela cidade e também não escolher baseado no custo de vida que você está convertendo, né, da sua cabeça do real pro dólar, porque aqui você vai ganhar em dólar. Então quando a gente está convertendo do real pro dólar, obviamente tudo fica muito caro, qualquer lugar do Canadá fica muito caro, mas quando você está ganhando um salário aqui, né, você está recebendo em dólar, as coisas ficam um pouco mais fáceis e faz um pouco mais de sentido os valores. Bom, gente, então esse era o assunto que eu queria trazer pro vídeo de hoje. Eu fico um pouco angustiada às vezes quando eu vejo pessoas que não necessariamente gostam da ideia de mudar para uma cidade pequena, de mudar para o interior. Pessoas que estão acostumadas, né, com as cidades grandes do Brasil, que são muito maiores do que as cidades grandes daqui, considerando ir para cidades muito pequenas, baseado praticamente só no custo de vida em si, sem considerar todos os outros fatores. Quem vem de grandes cidades no Brasil, como por exemplo São Paulo, Rio de Janeiro, até Vancouver você vai achar uma cidade de interior. Então é importante levar em consideração todos esses fatores antes de decidir qual lugar você vai morar. Eu tava pensando em gravar um outro vídeo depois desse, mas eu tô tão suada e com tanto calor que eu acho que a gente vai ficar só com esse vídeo mesmo gravado por hoje, porque eu não estou mais aguentando, é insuportável. E é isso então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijos e até o próximo.